Acidentes aéreos. Porque às vezes há sobreviventes e outros não. Eu sou a Aline Ribeiro, você está no Medicina e Causa. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os mecanismos de trauma, um pouquinho sobre aviação, que não é a nossa especialidade aqui. A gente vai tentar explicar para vocês o porquê dessas diferenças de sobrevivente ou não. E a informação que chega pra gente é um baque. Você já está lendo aí na sua tela. A cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião. Ela não resistiu a esse acidente. Bom, na semana passada, infelizmente, nós tivemos a perda da nossa cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo. E as pessoas, depois disso, começaram a perguntar por que, se aparentemente o avião estava íntegro, não houveram sobreviventes, o que aconteceu, não tinha ambulância no cenário. Então vamos lá. Lesões, falando primeiro de lesões. Num acidente aéreo, as lesões podem ser variadas, assim como no acidente com um carro, em qualquer outra situação. O que é importante para nós no atendimento? Cinemática do trauma. O que é isso? É o estudo da cena. Em que circunstâncias, o que aconteceu naquele cenário, naquele acidente que produziu as lesões naquelas pessoas. A colisão foi frontal, foi lateral, houve desaceleramento, chicoteio. Então isso vai determinar o mecanismo de lesão. Principais lesões, assim, o que pode chamar mais atenção para nós nesse tipo de acidente aéreo, o que pode acontecer? Toda aeronave é feita para planar. Ela pode, assim como no carro, ter mecanismos de colisão diferentes, né? Eu posso ter uma pane seca e aí eu tenho um avião que não explode, eu posso ter uma colisão com uma montanha. Nesse caso do acidente da Marília Mendonça, as informações preliminares, porque ainda não saiu o laudo oficial, é que houve uma colisão do motor da aeronave com a cabo de alta tensão, da rede de alta tensão, que é um cabo de aço. Então, o motor ficou preso, ele vinha numa velocidade linear, houve uma mudança brusca de direção porque o motor ficou preso. Algumas testemunhas relatam que a aeronave entrou em rotação, perdendo a altitude bruscamente e caiu. Então, ela não planou, veio desacelerando, ela não colidiu nesse desaceleramento com nada, não houve possibilidade de tentativa de pouso forçado. Ela simplesmente perdeu a altitude e caiu. Nessa situação, quais são os tipos de lesões que a gente poderia encontrar nos ocupantes da aeronave? Lesão lateral, que eu posso ter. O nosso crânio, ele é uma caixa fechada, formada por osso, certo? O cérebro, existe um espaço virtual entre o cérebro e o crânio. Então, num movimento brusco de desaceleração, por exemplo, de perda de sentido ou de velocidade, eu posso ter a colisão, digamos assim, do cérebro com o osso e isso causar hemorragias, hematomas, edemas, uma série de lesões. Um outro tipo de lesão grave, que pode ser potencialmente grave e comum, é a lesão de chicoteamento. Mais prejudicial, que também é pelo mesmo mecanismo, mas é mais prejudicial, inclusive, ocasionando, na maior parte das vezes, lesões cervicais, médias e altas. Como que é isso? Eu tenho um movimento brusco da cabeça para frente, para trás, ou para um lado e para o outro. Isso pode seccionar a medula, pode seccionar vasos, estirar ligamentos, fraturar os ossos da coluna e os próprios ossos. E esse osso quebrado, desalinhado, ele pode servir de navalha para a parte vascular ou para seccionar a medula. Isso pode levar a óbito o paciente. No caso desse tipo de acidente aéreo, também houve, como houve o impacto brusco da aeronave com o chão, a gente tem que calcular a massa vezes a gravidade vezes a altura para a gente ter uma ideia
da força, da energia desse impacto no solo. Então, órgãos internos também podem ter sofrido hemorragias, podem ter sofrido rupturas, a coluna, de modo geral, pode ter sofrido fraturas, pelve, e nas lesões de pelve nós podemos ter complicações graves, hemorragias graves internas, às vezes não se exterioriza, às vezes sim. Qual a posição, outro fator em se levar em consideração, qual a posição do ocupante naquele veículo, digamos, nesse caso no avião? Estava próximo à coluna, próximo à parede do avião, digamos assim, à lateral do avião? Então, além do chicote, além da concussão cerebral, eu posso ter tido um trauma direto por ter batido a cabeça na parede, aqui na janela do avião. Isso pode ter acontecido. As pessoas, se estavam de cinto ou não, a gente sabe, isso tudo influencia. A verdade é que agora, nesse caso específico, nós precisaremos do laudo do IML para tentar explicar um pouco o mecanismo de morte. E outro questionamento que foi feito: por que não tinham nenhuma filmagem, apareceu ambulância? A aeronave caiu próximo ao aeroporto. A Marília Mendonça já estava sendo aguardada por seguranças, pelas equipes no solo. Então, eles visualizaram a torre de comando e as equipes de solo puderam visualizar a queda do avião. Então, eles já sabiam. As primeiras pessoas que chegaram foi a segurança e foi o corpo de bombeiros para tentar fazer o resgate. Tendo em vista que no Brasil a maior parte dos acidentes e atendimentos a vítimas no resgate, principalmente, é feito pelo corpo de bombeiros, que são os profissionais mais treinados para isso no momento. Um outro detalhe que eu queria lembrar com vocês, a questão do número de vítimas, né? Infelizmente, esse acidente também foi um acidente de múltiplas vítimas, já que eram 5 ocupantes. Atendimento arriscado, múltiplas vítimas e lesões potencialmente fatais, lesões muito graves. Bom, digamos que o corpo de bombeiros chegue ao local e encontre um acidente com múltiplas vítimas, 5 ou mais, mas com vidas, né? Nesse momento, o socorrista aplica o método START, que é aquele método que a gente já falou aqui, então se liga lá, entra lá nesse episódio se você não assistiu, eu falo um pouquinho sobre o START, que é um método de triagem de vítimas, no qual ele vai dar prioridade para aquela vítima viva, que tem chance de sobreviver, mais grave. Que a gente viu lá, que eu vou classificar por cores: vermelho, amarelo, verde e o preto, que é o paciente que sai óbito, né? Entra lá nesse episódio. Então ele vai chegar, vai identificar as vítimas, vai fazer aquela rápida triagem e a remoção é feita com o cuidado de imobilizar, protegendo coluna, protegendo via aérea, estabilizar a parte neurológica, digamos assim, né? Principalmente de coluna cervical, coluna torácica, e fraturas, remover elas com cuidado de dentro do veículo, no caso do avião, de dentro do avião, e transportar para atendimento definitivo o mais rápido possível. Então, o objetivo do resgate é, lembrando, retirar a vítima de onde ela não consiga sair sozinha e para levar atendimento o mais rápido possível, minimizando os números de vítimas fatais. Por que eu estou falando tanto de acidente? O que tem a ver acidente aéreo com medicina? Se vocês, assim, por mais diferente que possa parecer, parte do estudo da medicina, principalmente na terapia intensiva, no que se refere à segurança do paciente, é baseado na aeronáutica, nas condutas para se evitar danos, para se evitar os checklists de segurança da aeronáutica. Bom, então, resumindo, acidentes, acidente aéreo, assim como um acidente terrestre, também precisa, o que vai interferir no número de vítimas, nos sobreviventes, se há ou não, cinemática do trauma, sempre vai me guiar. Então é preciso que a equipe de resgate, os socorristas ou quem prestou o primeiro atendimento relate para a equipe de socorro como foi a cinemática do trauma, qual foi o mecanismo de trauma.
Bom, para a gente falar um pouco mais sobre resgates em montanhas, vai ter uma live que vai rolar aqui no canal, vai ficar no canal, mas a gente vai agendar e avisar vocês antes, com um grupo que se chama Cosmo. É um dos primeiros grupos organizados por voluntários do Corpo de Bombeiros, policiais, profissionais que são especialistas em salvamento, em resgate das pessoas das áreas mais hostis. Então, montanhas, cavernas, é um grupo do Brasil e a gente vai ter essa live, então não perca. A gente vai falar sobre muita coisa interessante sobre resgate. Então, assim que sair o laudo desse acidente, nós vamos tentar discutir e gravar outro vídeo para vocês explicando um pouco mais o mecanismo das lesões. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, aperte e clique aí no sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, suas sugestões, o que você gostaria que a gente falasse um pouco mais e salve-se quem puder.